nosso trabalho cívico nesta manhã. Só para lembrar, não aos candidatos e à sua equipe, porque certamente conhecem muito bem, mas para lembrar à Assembleia aqui presente e também para todos os que acompanham pelos meios de comunicação, o primeiro bloco consta do seguinte: cada candidato terá 5 minutos para apresentar sua proposta de governo. A ordem estabelecida por sorteio foi feita já anteriormente na presença das equipes de cada candidato. E a ordem, repito, foi por sorteio a seguinte: Paulo Roberto Essel, seguido de Ciro Marcial Rosa, depois Moisés Nascimento e Cílio Bertolini. Foram estas as informações que eu recebi da equipe organizadora. E para irmos logo ao primeiro bloco, de fato, então eu passo a palavra, 5 minutos, ao candidato Paulo Roberto Essel para fazer a sua primeira fala. Alô. Quero cumprimentar a Faculdade de São Luís, as pessoas do diretor Padre Cláudio e também do Padre Adilson, nosso moderador, nosso mediador. Também cumprimento todos os membros da Comissão de Ética. Cumprimento a cada um dos acadêmicos da Faculdade de São Luís que estão promovendo esse importante debate democrático, né, em respeito à cidadania, à democracia que a gente vive no nosso país. Cumprimento também cada um dos candidatos e aqueles que estão aqui hoje que não fazem parte da Faculdade de São Luís, as assessorias de cada um dos candidatos, a população representada, a imprensa e todos aqueles que nos acompanham em várias partes dessa cidade, planeta. Inclusive recebi informações agora há pouco que outros países também já estão acessando, então isso é muito bacana, né? Essa possibilidade da gente estar aqui, mas está sendo visto e ouvido por tanta gente por aí afora. Tenho a honra de ser o atual prefeito de Brusque, e durante o nosso mandato, desde 2009, na Prefeitura de Brusque, eu tive também a oportunidade de aplicar todos aqueles sonhos, aquelas utopias que a gente começou a construir desde os tempos da Pastoral da Juventude, desde os tempos da nossa luta no movimento comunitário, desde os tempos da Pastoral da Catequese, também com todo o aprendizado que tive também participando de diversos momentos da política local como candidato. Também tive a honra de ser deputado estadual de 2003 a 2006. E no governo municipal, o mais importante para mim foi perceber que aquela teoria, a teoria da participação popular, a teoria da transparência, a teoria da ética na política, aquilo que nós estudamos, pregamos, é possível de ser implantado e foi implantado no nosso governo nesses quase 4 anos de administração. Lá em 2008, quando estávamos na campanha, eu não tinha tido a experiência até então de ter sido prefeito e nem o Farinha de ter sido vice-prefeito. E nós assumimos compromissos com a população. Entregamos um plano de governo, que é o mesmo plano de governo que nós estamos entregando nessa eleição. E aquele plano de governo, ele foi cumprido. E agora nós estamos aqui nesse debate no dia de hoje, também para apresentarmos a cada um de vocês as propostas que forem possíveis de serem apresentadas aqui nesse espaço e também podermos aprofundar algumas delas. Esse material já está disponível também na internet, né, nas nossas redes sociais, e vai ser entregue para cada uma das moradias da nossa cidade de Brusque. Esse plano de governo, certamente diferente do primeiro plano de governo lá de 2008, ele traz consigo todo um aprendizado técnico e, além de tudo, é um plano de governo construído com a participação popular, construído em várias oportunidades de encontros com a sociedade civil de Brusque, construído também com a participação da área técnica,
construído com a participação dos partidos que fazem parte, dos nossos candidatos e candidatas a vereador que integram a nossa aliança. Então é um plano de governo consistente e que certamente considero um dos melhores planos de governo que a cidade já viu. Mas quem vai julgar isso são vocês, após a leitura e com o voto na urna no dia 7 de outubro. E o que a gente vem trabalhando nessa campanha é exatamente isso: divulgar o nosso plano de governo, divulgar as propostas para a nossa população. Em cada espaço em que a gente atua, e esse debate é um espaço privilegiado também, para a gente apresentar propostas. De nada adianta eu vir aqui e apontar para o candidato alheio, lembrar a população do que ele fez, do que deixou de fazer. A população, ela quer ver no seu candidato, quer ver no seu eleito a esperança para resolver uma parte dos problemas que a afligem. E é esse o nosso objetivo nessa campanha eleitoral, de fazer uma campanha propositiva, uma campanha verdadeira, uma campanha sem ataques, uma campanha alegre, uma campanha vibrante, uma campanha emocionante e uma campanha envolvente. Então esse é o meu compromisso também no debate dessa manhã. Muito obrigado. Ouvido o plano de governo proposto pelo candidato Paulo Essel, vamos então agora ao segundo candidato, colocando também para a disposição da Assembleia seu plano de governo. Minha saudação ao padre Arício Colombo. Assim o fazendo, estendo a todos que se fazem presente, aos candidatos a prefeito que hoje participam desse debate. É claro, é importante que a gente possa, nesse período que antecede as eleições, ter um contato com a sociedade para levar ao conhecimento do que se pretende fazer nos próximos 4 anos, ou seja, dia 7 de outubro, serão eleitos prefeito e vice-prefeito e 15 vereadores que vão compor o Legislativo Municipal. E só tem um caminho, é a via democrática, é a expressão espontânea de cada um de nós. É claro que quando fui prefeito pela primeira vez, não militava eu num partido político, vinha da iniciativa privada. Me lembro, recordo que passei, não tinha planos para voltar a Brusque, e acabei voltando para me despedir e aqui estou. E que na iniciativa privada, eu que sou da área têxtil, quando se montava aqui o Laboratório Químico e Físico do Senai, fui o comandante desde a parte de implantação e durante quase 2 anos prestando um relevante serviço à indústria têxtil aqui do nosso município. Nós introduzimos na época o setor de malharia e Brusque passou dali, pelo conhecimento que eu tinha com relação ao mercado nacional e até as exigências internacionais, com a Fundação Catarinense de Blumenau, lá o saudoso Mário Rieger, né, que nós nos conhecíamos dentro desse setor há muitos anos, que contribuiu bastante para esse desenvolvimento desse setor no Brasil. Bom, Brusque passou a viver uma realidade diferente. E eu sabia que para chegar era só através do voto, mas tinha o convencimento que na prática podíamos contribuir ao implantar um modelo diferenciado, exigido pelo próprio mercado interno até o mundo globalizado. E o povo brusquense deu a resposta, especialmente nessa busca constante da relação de intimidade entre o capital e o trabalho e o poder público, que foi fundamental. Aliás, Santa Catarina se destacou nesses últimos anos através dessas iniciativas. E Brusque deu uma grande lição de vida para o Estado e para o país. É possível, sim. As cidades crescem, outras decrescem, umas se enfraquecem, outras se fortalecem. E ela é construída pelo povo. E daí para frente, o povo passou a acreditar e buscamos um modelo adequado. Já com relação ao seu desenvolvimento, havia necessidade de todo um levantamento que fizemos estatisticamente para implantar, né, programas
relacionado com relação àquilo que é mais importante, né, que seria o patrimônio do indivíduo, seria o caso da saúde, por exemplo. Nós tínhamos aqui o Hospital da Zambuja, que ele, de fato, ele é regional, mas de direito não é. Então, numa parceria de poder público, e quando fui deputado também, buscando recursos para se investir no hospital em termos de tecnologia, um diagnóstico preciso, e tudo que se faz no hospital se faz para o povo. E procuramos, durante todo aquele mandato, do meu primeiro, do segundo e do terceiro, investimentos importantes em planos de contenção de cheia, nossa cidade vulnerável, né, a esses acontecimentos. O trânsito, a necessidade de novas vias. Hoje nós tínhamos 12 mil veículos, hoje são 83, em 2035 são 250 mil habitantes, 200 mil veículos. Há necessidade, né, de todos os investimentos na malha viária do transporte coletivo, no transporte alternativo. Há necessidade de investimentos de ruas pavimentadas, de ligação interbairros, né, da participação do poder público no desenvolvimento econômico para atrair o capital. Aliás, é fundamental esta parceria, né, entre o capital e o trabalho. É uma demonstração viva que Brusque deu, que se destacou, deu uma grande lição de vida para o Estado e para o país através dessa iniciativa. E todas as vezes que fui ortogado pela expressão espontânea da população, tive sempre ao meu lado o povo. Aliás, eu fui apenas o gerente. A resposta foi dada pela própria sociedade, né, que sempre esteve ao meu lado, sugerindo, cobrando, incentivando, né, buscando essas reivindicações básicas e fundamentais para o desenvolvimento e o fortalecimento de uma comunidade. A plataforma de governo do candidato Ciro Rosa. Vamos ouvir então o terceiro candidato, que também tem 5 minutos para também expor a sua plataforma de governo, o candidato Moisés Nascimento. Obrigado, moderador. Quero saudar o nosso cronometrista oficial, Padre Francisco, saudar meus amigos e adversários, candidatos, a Comissão de Ética, saudação especial à imprensa. A imprensa acaba de nos informar que fora do nosso país existem outros países conectados com o nosso evento. Meu bom dia a todos que estão em outros países prestigiando o nosso evento. Quero saudar aos acadêmicos desta faculdade, as pessoas que comparecem de toda a Brusque, saudar a minha família, em especial a minha esposa, minha companheira, minha filha, que é advogada do partido, meu vice-prefeito Onildo José Tarter, também a sua esposa, meu companheiro e motorista, senhor Ronaldo. Quero dizer que acredito que, apesar de estar em baixa, apesar de nós todos os dias escutar a mídia, desqualificar o político, a política, ela é uma ferramenta importante, ela é um veículo importante para que todos nós avançamos no processo democrático, fortalecemos a democracia no Brasil. O Brasil é um dos maiores países democráticos do mundo. Então nós temos que estar sempre procurando aperfeiçoar os fundamentos da nossa democracia. Quando eu faço, digamos, ataques ou eu faço crítica a algumas práticas de candidato ou de uma administração ou práticas de um partido, quero dizer que não tenho nenhuma quizilha pessoal contra o atual administrador da nossa cidade. Tenho amizade e um respeito particular por ele, porém o que eu critico são suas práticas. Quero dizer também que respeito a instituição do Partido dos Trabalhadores, que é fundamental e importante para o processo político do nosso Brasil e é um dos maiores partidos do Brasil. Então, quando eu faço ataque a práticas,
não tenho nenhum preconceito em relação ao Partido dos Trabalhadores, que tem uma história muito bonita no Brasil e em Brusque. Quero dizer também que quando nós montamos nossa plataforma de governo, nós tivemos a preocupação em ouvir as pessoas, porque entendemos que temos que ouvir as pessoas da comunidade. Tivemos a preocupação de ouvir o setor comercial, industrial, ouvir a mãe de família lá na periferia, as pessoas que moram na periferia, lojistas, enfim. Procuramos conversar com todos os setores da sociedade e montamos 27 propostas. Procuramos evitar montar uma plataforma de governo demagógica, porque estamos sempre pautados com os dois pés no chão, sempre preocupado com o orçamento, que nós sabemos que ele é apertadíssimo. Entendemos que gestão é escolhas. O gestor, cada vez mais, principalmente o municipal, porque o governo federal não tem dado apoio ao município. Esse governo federal tem tratado mal os nossos municípios. Então, cada vez mais, o gestor municipal tem que se virar. Compreendo que esse processo democrático, nesse momento que nós estamos passando por um processo eleitoral, nós temos que, quando terminar esse processo, lembrar que somos uma família. Porque a família sempre é o que nós focamos no nosso partido. E essas 27 propostas estão também à disposição de quem quiser conhecer na internet. Espero que todos tenhamos um debate proveitoso e quero reforçar o meu agradecimento pela direção desta instituição ter aberto esse espaço para todos nós. Assim tivemos a chance de ouvir também o candidato Moisés, a sua proposta. E passamos então ao último e quarto candidato, Silvio Bertolini, para também expor a sua plataforma de governo. Tem a palavra. Senhor, no início deste dia, venho pedir saúde, força, paz e sabedoria. Bom dia, Padre Adilson. Bom dia aos candidatos. Não vejo como concorrentes, vejo sim como pessoas preocupadas em administrar uma cidade como Brusque, que não há necessidade de nós virmos aqui apontarmos os problemas. Nós queremos sim apresentar soluções para os problemas, porque os problemas são visíveis a toda a comunidade brusquense. Não estamos aqui para fazer ataques pessoais a este ou aquele. Nós queremos aqui sim demonstrar e apresentar as nossas propostas de governo. Sou Silvio Bertolini, nascido lá na localidade de Ponta Russa, filho de pedreiro, a minha mãe era servente por muito tempo. Não me envergonho por nenhum momento de minha família. Trabalho na prefeitura já há 33 anos. Passei por várias administrações, desde a época do Merico. Aprendi muito com eles. Muita gente não lembra que na época do seu Alexandre Merico ele fez as obras de saneamento básico da Avenida 1º de Maio, da Rua Azambuja, com paralelepípedos, com pedras nas duas valas. Também houve na época do seu Alexandre Merico a queda da ponte do centro da cidade. Não estava previsto aquilo no orçamento dele, mas ele, de uma forma dinâmica, reconstruiu aquela ponte e conseguiu viabilizar o trânsito naquele momento. Depois do seu Alexandre Merico veio o Dr. Celso Bonatelli. Este eu considero hors concours com qualquer outro que passou, que é pessoa humana, sensível, ligado e querendo administrar com a comunidade. Ele era receptivo. Mostra disso, inclusive, eu sempre me toco no assunto com relação à educação, que eu tenho dentro da nossa coordenação de campanha, é composta por vários professores. E essa classe tem que ser valorizada, sim. Então, vinha falando do Dr. Celso Bonatelli com relação à maneira dele administrar o município. Ele apresentou na época um projeto
do Estatuto do Magistério na Câmara de Vereadores e, naquele momento, o vereador Zancanaro apresentou um projeto substitutivo que ele aceitou prontamente aquele projeto substitutivo. E isto mostra que a humildade também se faz presente dentro da administração. Então, é preciso ter sensibilidade suficiente para que se acate todas aquelas sugestões ou projetos que vêm de encontro às necessidades do município. Porque nós precisamos de uma cidade que viva feliz, uma cidade alegre. Nós não precisamos ficar aí apontando as desgraças. Nós queremos sim fazer com que Brusque se sinta feliz e a comunidade se sinta satisfeita naquilo que ela vem representando. Após o mandato do Dr. Celso Bonatelli, veio então o candidato Ciro Rosa, que eu também não tenho problema nenhum em citar o nome de qualquer um deles, porque aprendi com cada um deles e continuo aprendendo o que se faz e o que não se faz. Ele fez obras significativas para o município, sim, uma das quais o canal extravasor, as famosas beira-rios. Espero que se dê continuidade a esses projetos, porque eles são de suma importância para as questões de alagamento e das cheias em nossa cidade. Depois veio Danilo Moritz, que também fez algumas obras significativas, uma das quais a ponte que liga o Maluche aqui ao centro da cidade com a Avenida das Comunidades, e também fez, para quem lembra, entre as duas pontes do centro da cidade e a beira-rio havia uma das cheias caído toda aquela parte. Então ele também foram obras de importância para a cidade. Após o Danilo Moritz veio o seu Hilário Zen com uma forma um pouco diferente de administrar a cidade. Ele veio com uma visão mais técnica, mas que transmitia credibilidade, homem sério, de respeito, um empresário bem sucedido aqui em nossa cidade, que trouxe a empresa dele de São Paulo para Brusque na época em que o Dr. Celso Bonatelli era prefeito. Então também trouxe o Hotel Montes. Então esses empresários bem sucedidos, nós precisamos incentivá-los, nós precisamos que eles permaneçam aqui na cidade. Voltamos depois com a administração do deputado Ciro Rosa por outras duas administrações, que também foram feitas algumas outras obras relevantes para a cidade. Desta forma, tivemos a oportunidade de ouvir as plataformas. O segundo bloco consta do seguinte: os candidatos farão perguntas entre si. O candidato tem 1 minuto para formular a pergunta. O candidato indagado tem 2 minutos para responder. E quem fez a pergunta tem 1 minuto de réplica. A ordem segue até que todos tenham perguntado a todos. E também a maneira de conduzir foi feita por sorteio e a sequência será então essa do sorteio. Começamos com o candidato Paulo Roberto Essel perguntando para o candidato Ciro Rosa. Ok. Candidato, o senhor, por diversas vezes, tem colocado publicamente a sua posição contrária à usina municipal de asfalto. Também nessa semana, em sua entrevista à TV Brusque, o senhor se manifestou também contrário à parceria feita pelo governo do estado com empresários locais para asfaltamento de vias, como por exemplo na Guabifios, em Guabiruba, e também pela Fischer, a parte do trecho não municipalizado da Antônio Raio. A pergunta é, a gente gostaria então que o senhor explicasse por que o senhor é contra o município ter uma usina própria e também por que o senhor é contra que os recursos de impostos estaduais arrecadados aqui no município, que eles fiquem no município, porque com essas parcerias com as empresas, esses tributos ficam no município. Para responder, Ciro Rosa, pode responder.
primeiro lugar, nunca fui contra a usina de asfalto. Pelo contrário, os vereadores aprovaram a compra da usina. Agora, ao analisar que a prefeitura não tem pedreira e que o estado de Santa Catarina são 295 municípios, e quem comprou foi o PT, na época em Itajaí, quando o Morastone, em parceria, fizemos algumas obras, que o custo era maior, né, do que se adquirir das empresas que já trabalhavam com esse tipo de produto, uma que eles têm pedreira e os custos são bem menores, eles podem atender um número grande de municípios. Por outro lado, foi feito um empréstimo. Para quem não sabe, a última parcela será paga em setembro de 2015. Foi aprovado. Você comprou, naturalmente, o próximo prefeito é que vai pagar esta usina. Eu fiz tantos quilômetros de asfalto sem ter a usina. E se o preço for mais barato, que eu tenho certeza que não é, por exemplo, nós cobrávamos 30, você está cobrando 42. Mas se for mais barato, nós vamos fazer muito mais asfalto. Nós temos capacidade para esse conhecimento, nós não temos compromisso partidário. Nós sempre buscamos pessoas compromissadas com a realidade. E, aliás, Bruce se transformou através da iniciativa do seu próximo povo. Foi o povo que esteve à frente da minha decisão. Com relação à entrevista que dei na rádio, sou parlamentar como Vossa Excelência foi. Aliás, até na oportunidade, agora, com tão pouco tempo, quantos recursos trouxe para cá? Você não trouxe sequer um níquel. Você trouxe para Gaspar, que era do PT. Você estava a serviço do PT, não da cidade de Brusque. E eu desafio você, né, apontar qualquer recurso trazido pela prefeitura de Brusque. E com relação à parceria do governo do estado, 100%, né, do que é arrecadado está ficando aqui, como o Luiz Henrique está sendo, naturalmente está tendo toda uma demanda judicial, para que os poderes constituídos, porque do ICMS, 52% é distribuído, 25% para o município, para o poder legislativo estadual e o Tribunal de Contas. Candidato Paulo, esse é um minuto para a réplica. Bom, a usina de asfalto é o sonho de consumo de todos os prefeitos brasileiros. E hoje nós temos constantemente visitas aqui na cidade de prefeitos de todos os partidos, vendo a nossa experiência. Com a usina de asfalto, o preço do asfalto reduziu significativamente. O preço cobrado anteriormente chegava a 42, 44 ou 46 reais, conforme os contratos. Hoje, o custo é R$ 29 o metro, e além disso, nós temos a possibilidade de ligar e desligar essa usina a hora que a gente quiser. Além disso, nós vamos sim buscar com o governo do estado essas parcerias que hoje o governo está buscando fazer com os empresários, porque é fundamental para que o asfalto possa chegar também na rodovia Antônio Raio, no trecho não municipalizado, porque o municipalizado nós estamos fazendo com a nossa usina, como também nós vamos fazer a duplicação da Ivo Silveira no nosso trecho, depois de municipalizá-la e também asfaltá-la. Temos aqui uma bandeirinha alçada, vamos ver o que há. É possível uma resposta? Olha, eu só para, naturalmente, quem mente é o candidato, não eu. Eu gostaria que ele mostrasse o preço cobrado de 45 na nossa época. Gostaria que você mostrasse. Isso é uma mentira. A Comissão de Ética tem alguma coisa a dizer a mais? Então, seguimos adiante, né? Que o candidato, então, Ciro Rosa, pergunta para o candidato Moisés Nascimento. Tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Gostaria de fazer a pergunta ao candidato Moisés Nascimento. O nosso trânsito, né, que ele é caótico, essa mobilidade urbana, e que a gente, quando teve a oportunidade de ser prefeito por 3 mandatos, buscamos, através de uma parceria de técnicos a nível de Brasil, para desenvolver e implantar um projeto desde o transporte coletivo, transporte alternativo, novas vias, que a cidade cresce, o número de veículos, né, eles são crescentes, e a gente tem que estar atento a essas situações. Então eu gostaria de perguntar ao candidato se dentro do seu programa de trabalho da mobilidade urbana, a sua proposta, o que você pretende, naturalmente,
que se verá ser prefeito a partir de 2013 para pôr em prática em benefício que possa resolver essa questão que realmente é caótica em nossa cidade. Candidato Moisés Nascimento tem 2 minutos para responder. Obrigado, Ciro, pela pergunta. Olha, Ciro, nós entendemos que a gestão atual em relação à mobilidade urbana tomou medidas paliativas, medidas que não resolvem em definitivo o problema do nosso trânsito. Eu tenho cansado de dizer que a nossa cidade tem vocação turística e entra todos os dias aqui muita gente na nossa cidade para comprar na nossa cidade. E eu tenho comércio nas imediações da rodovia Antônio Raio e essas pessoas me reclamam para mim que de fato a nossa cidade, eles entram aqui e ficam perdidos que nem barata tontas, porque a nossa cidade não tem um eixo norte-sul, leste-oeste, que nem está previsto no nosso plano de governo. A nossa cidade tem problemas de estrangulamento nos horários de pico, em alguns pontos da cidade. Nós entendemos que nesses pontos precisa ser feita rapidamente as correções e é possível sim, através de pequenas alças, pequenos elevados, pequenos túneis, é possível sim resolver o problema do trânsito. A nossa proposta de governo, ela está sempre pautada no nosso orçamento. Entendemos que o nosso adversário e candidato Paulo Êcio vem prometendo o Rodoanel. Nós que estamos mais interessados pelo assunto e somos conhecedores do assunto, sabemos que o Rodoanel nesse momento é prematuro, é mais uma tentativa de enganar a população. Aliás, a prática desse governo, ele sempre faz propaganda enganosa, dizendo que está tudo bem, mas quando você vai para a rua, não está tudo bem. Está tudo errado. 1 minuto para a resposta. Ok, candidato, claro, a necessidade desta preocupação. Nós que tivemos todos o cuidado de buscar a quem entende. Infelizmente, eu tenho dito, né, que hoje se aplicou em Brusque a lei de Killer, que é a lei dos erros e acertos. Mas a lei de Killer, está acima dela também a humildade. Quando você faz, não funcionou, você tem que voltar atrás. E, infelizmente, o nosso trânsito ele é complicado. Todos, ao sair ou voltar às suas residências, no mínimo vão andar 30% a mais. As informações, como você falou, quando as pessoas de fora, que normalmente se dirigem aqui para o santuário de Santa Paulina, a gente tem que explicar e dizer, olha, lá você pergunta novamente, porque é um tal de entra e volta, e contramão, e mão inglesa, né? Eu me lembro que na época, todo o projeto feito para a nossa cidade, lá atrás, já em 89, tivemos todas as preocupações de fazer novas vias, né, e um projeto voltado ao transporte coletivo. Então há essa necessidade desses investimentos dentro de uma parceria com quem entende. Moisés Nascimento tem agora a oportunidade de fazer a sua pergunta ao candidato Silvio Bertolini. 1 minuto. Silvio, nós estamos num momento em Brusque, um momento triste da nossa cidade, onde nós temos uma obra importantíssima para a nossa cidade, que é o PAC, né? O PAC, infelizmente, é uma obra que a nossa administração atual não teve capacidade suficiente para executar esta obra. Pergunto, no seu governo, qual o seu posicionamento em relação a essa obra que é importantíssima para a nossa cidade, para que as pessoas parem de sofrer quando tem uma enxurrada em nossa cidade. Gostaria de saber se você vai chamar essa obra, vai querer enfrentar o desafio de construir essa obra. Candidato Silvio Bertolini, 2 minutos para a resposta. Inicialmente, só gostaria de complementar aquela minha primeira fala, que nós tivemos assim, a experiência vivida dentro da prefeitura, com a administração pública. Então,
estava falando da administração, segunda administração do prefeito então Ciro Rosa da época, que construiu a arena multiuso, que em nossa administração a menina dos olhos o esporte em Brusque, onde ele já foi destaque. Brusque foi o berço dos Jogos Abertos de Santa Catarina e sempre teve equipes representativas e de destaque a nível estadual e a nível nacional. Então queremos voltar com isso sim. Na administração do Paulo, esta era uma das obras de destaque também, sim, o PAC. Nós sofremos com as cheias. Nós precisamos dar continuidade a esses projetos? Precisamos sim, Moisés. Precisamos, junto com a comunidade, junto com as entidades legalmente constituídas, com as associações de moradores, para ver a real necessidade. Não adianta construir uma obra sem ter a participação efetiva do morador brusquense, da população brusquense. Queremos sim implantar e dar continuidade a todas as obras que foram boas para o município. Não só aquelas do governo atual do PT, mas também aquelas implantadas por outros prefeitos que foram deixadas de lado. E isso nós queremos e vamos fazer porque nós podemos. Nós temos uma equipe, é pequena? Mas é uma equipe unida. É uma equipe que trabalha em prol da comunidade brusquense. Na minha vida comunitária aprendi muitas coisas com ações simples. Trabalhava na prefeitura durante o dia todo, à noite dedicava meu tempo livre para ir com o Alessandro Simas está aí, é uma das provas vivas, que ia com o pai dele fazer esporte na antiga FIDEB, graciosamente. Fiz isso também com o SESC e com o SESI, e pretendemos implantar isto dentro da administração. 1 minuto para a réplica. Que bom, Silvio, mas devo alertá-lo que você não vai conseguir realizar o PAC, porque o dinheiro do PAC sumiu. Tem algum chucho nesse dinheiro do PAC. Houve uma CPI instaurada na Câmara de Vereadores e o nosso gestor atual foi correndo 15 minutos antes de começar a sessão da Câmara com uma liminar para barrar a CPI do PAC. Pergunto a você, brusquense, presta atenção. Se um governo não deve nada, por que ele vai pedir para que se não se faça CPI do PAC na Câmara de Vereadores? Quem não deve, não teme. Prestem atenção. Procurem ficar atentos. Quem não deve, não teme. Então, Silvio, respeito o seu posicionamento. Vejo como a sua atitude realmente positiva, mas você não vai conseguir porque o dinheiro sumiu. Agora é a oportunidade do candidato Silvio Bertolini fazer a sua pergunta, 1 minuto, para o candidato Paulo Esser. Prefeito Paulo, na tua gestão houve uma parceria com o Instituto Contato para a realização de esporte e lazer na cidade. Caso eleito, você pretende fazer outras parcerias com ONGs para o esporte, lazer e cultura em Brusque? Com certeza, nós vamos fazer todas as parcerias que forem necessárias e forem importantes para qualificar o serviço público na cidade de Brusque. Naquele momento, a parceria com o Instituto Contato se deu em função de que nós não tínhamos a possibilidade de fazer a parceria diretamente com o Ministério do Esporte, em função de problemas de prestações de contas que haviam entre a administração e o governo federal. Nós demoramos o ano inteiro de 2009 e dia 16 de dezembro de 2009 nós conseguimos daí finalmente todas as certidões necessárias para as parcerias. Mas é importante destacar que no esporte nós criamos a Fundação Municipal de Esporte. Nós hoje temos o programa Arthurzinho de Iniciação Esportiva. Nós estamos apoiando o esporte de rendimento, o esporte de base. Ressuscitamos diversos campeonatos municipais que não estavam mais sendo realizados há muito tempo. Nós criamos o programa Bolsa Atleta, que faz um repasse significativo mensalmente para os atletas. Nós temos hoje algo de destaque na cidade, que é a ginástica rítmica. Nós temos 405 meninas
que fazem esse trabalho espetacular. Nós demos apoio ao Brusque Futebol Clube, repasses significativos. A prefeitura certamente foi foi a segunda maior patrocinadora nesse período, e o nosso compromisso é, sem dúvida alguma, manter todos esses programas, manter as parcerias, buscar apoios onde forem necessários, onde tiverem recursos, e nós vamos também, Silvio, criar a Vila Olímpica, que é um outro espaço esportivo na cidade, onde nós teremos o estádio municipal também. 1 minuto para a réplica. Bom, como eu falei anteriormente, perguntei nesta área porque esta área realmente é uma área de destaque em nossa administração. Sempre trabalhei com isso, mas foram recebidos mais de 1,5 milhão desse projeto, do Instituto Contato. Onde foi empregado estes recursos? Que legado foi deixado para a cidade? Estes recursos, essa fonte, está no YouTube de 11 de 8 de 2009. Paulo Essel tem a oportunidade de fazer a sua pergunta como candidato ao candidato Moisés do Nascimento. Ok. 1 minuto. Candidato Moisés. O nosso governo teve todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Se pauta na transparência, nós criamos o portal da transparência antes mesmo da exigência da lei. Também criamos o pregão presencial para nossas compras, a ouvidoria, o orçamento participativo, o placar das contas públicas. Como gestor, eu não respondo a nenhum processo por improbidade administrativa e não temos mais qualquer pendência de prestação de contas com outras esferas do governo. As nossas portas também estão abertas para o acompanhamento do Observatório Social. A pergunta é, o senhor tem algo mais a propor nesta área de transparência? 2 minutos para Paulo, a resposta. a sua pergunta é bem oportuna. Tenho sim, já que você é esse santinho que prega. Que bom que não tenha nenhuma irregularidade na sua prestação de contas. Então dê um exemplo para toda a sociedade brusquense e saia daqui e fale com o presidente da Câmara de Vereadores que você liberou a CPI do PAC, que você não deve, porque quem não deve não teme. Não é verdade? Então saia daqui agora desse debate, vá lá para a Câmara de Vereadores e diga: a CPI do PAC eu libero porque eu não devo nada. Que bom! Eu não estou dizendo que você deve. Eu nunca disse em momento algum. Só que eu sempre critiquei a prática de seu governo, que tem uma prática, mas que de fato nós estamos enxergando outro cenário. Então, que bom, que bom. Eu nunca disse que você deve. Eu nunca disse que suas contas estão irregulares. Só que o que acontece no seu governo dá a mim e a todo cidadão brusquense insegurança. Por que você foi, então, aliás, não, você não foi, delegou para o seu secretário 10 minutos antes de começar a CPI do PAC, mandar parar a PAC, entrou com a liminar, conseguiu eliminar na justiça. Repito, que bom que você não deve, mas no meu entender, quem não deve, não teme. Então dê um exemplo, vá agora lá na Câmara de Vereadores, fala com o presidente e diga: olha, eu quero provar para a população brusquense, para a sociedade brusquense, que eu não devo e eu quero que libere esta CPI. Candidato Paulo, esse é 1 minuto para a réplica. Nada a propor em termos de transparência. O candidato não respondeu a pergunta. Ele preferiu os ataques, e nós não vamos entrar no ataque, nós não vamos ficar segurando aqui a bandeirinha durante todo o nosso debate. Na área da transparência, além daquilo que nós já estamos fazendo, nós vamos instituir outros projetos, como por exemplo, o nosso
controle da frota municipal através de rastreamento de veículos. Nós vamos também modernizar a gestão, facilitando ainda mais o acesso da população na utilização das tecnologias de informação. Vamos fazer a revisão anual do nosso plano de governo, das propostas que nós estamos apresentando nesse momento, a revisão anual com a participação da sociedade, e nós vamos criar um outro instrumento de participação popular, que é o Congresso da Cidade. O orçamento participativo trata dos problemas atuais, o Congresso vai olhar a cidade para frente. Prosseguindo o nosso debate, no segundo bloco, temos agora a oportunidade de ouvir a pergunta do candidato Ciro Rosa para o candidato Silvio Bertolini. 1 minuto. Queria perguntar ao candidato Silvio Bertolini, ele que há tanto tempo vem se doando dentro dos movimentos, das iniciativas voluntárias com relação às modalidades esportivas em nossa cidade. Eu que tive a oportunidade de acompanhar isso de perto através de suas ações. É claro que eu prestava atenção, né, com relação à sua pergunta, e que ela é pertinente porque o governo federal, ele jamais deveria fazer um contrato com a ZONG. E a gente percebe que a nível nacional, toda aquela movimentação, né, que houve, comprovado que houve desvio de recursos, inclusive os recursos vindo para Brusque, não teve o resultado. Só como da partida do município era a mais de que se gastava com relação ao programa do esporte inclusive. Por isso eu faço a pergunta a você, o seu projeto com relação, né, ao esporte em nossa cidade. 2 minutos para a resposta. Nosso projeto com relação ao esporte em nossa cidade, eu já milito no esporte desde muito cedo, muito antes de entrar na prefeitura, tanto que fui convidado a trabalhar na municipalidade através do Dr. Antônio Moser, que me convidou na época para ir trabalhar na Comissão Municipal de Esporte, porque ele já me encontrava por aí organizando competições e trabalhando com modalidades esportivas, trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes e também com adultos. Muitas vezes lá no Zantão, na terra do Nil, que é o vice do Moisés. Algumas vezes também organizamos competições por lá. Vamos fazer um trabalho de destaque nesta área? Sim. Nós queremos a revitalização ali da Arena Multiuso. Aquele espaço que está lá, devemos abrir para a comunidade aos finais de semana. Deixar que seja utilizado. Coloque um profissional que atenda essas crianças, esses adultos, as famílias que lá possam frequentar. Nós temos ali ao lado também da Arena Multiuso aquelas rampas para os skatistas. Eles também têm que ser observados, eles também têm que ser valorizados dentro de toda e qualquer administração. Hoje se fala em tirar o adolescente ou a criança da rua. Nós não queremos tirar eles da rua. Nós queremos, na verdade, hoje nós precisamos tirar eles de dentro de casa para ter alguma outra atividade, porque senão eles ficam na frente de TV, videogame, né? Precisamos que eles tenham uma atividade. Então, dentro dessa área esportiva, é um grande viés que pode ser implementado dentro de toda e qualquer administração. E faremos isso com a participação das entidades, com a participação das associações, com a participação da Liga Desportiva Brusquense, da Liga Brusquense de Futebol de Salão, com o SESI, SESC. O SESC hoje já é um modelo para nós que ele deixa aberto aos finais de semana. Nós podemos criar um grande parque esportivo e de lazer no centro da cidade de Brusque. 1 minuto para a réplica. Me alegra com essa iniciativa do candidato. Claro que durante a oportunidade que tive, nós investimos maciçamente na criação dos espaços que são importantes do projeto da ADEB, na massificação do esporte, nas oportunidades. Se esporte é vida, há essa necessidade que todos possam praticar. É claro que a minha trajetória mesmo quando sendo prefeito do esporte, ela foi bastante intensa.
Me lembro que fui presidente do Paysandu, fizemos a fusão. Aliás, fazer esporte ou qualquer atividade, você precisa se cercar de pessoas, né, que têm conhecimento. E Brusque deu uma grande demonstração através de exemplos que nós temos, que foram excluídos, infelizmente, mas que contribuíram. Tanto é, fizemos do Brusque campeão. E aqueles que se metem quando não entendem, hoje me parece que, né, o Brusque caiu para a segunda divisão. É preciso ter a responsabilidade de buscar pessoas que entendam para conduzir tudo aquilo que é pertinente à sociedade. A responsabilidade acima de tudo. Prosseguimos, dando a oportunidade ao candidato Moisés Nascimento fazer a sua pergunta ao candidato Paulo. Esse, 1 minuto. Paulo, o seu governo, em 3 anos e 9 meses de gestão, diz para a nossa cidade que a saúde é uma maravilha. Eu quero relatar um fato. Ontem eu fui fazer campanha na Santa Terezinha e o senhor Irineu Altino, ele mora na rua Dorval Luz 192, dia 30 de janeiro, ele tem uma hérnia, foi atendido no posto de saúde, foi buscar um atendimento no posto de saúde e foi encaminhado para atender agora, dia 11 de setembro. Chegou lá, não tinha médico e marcaram para o dia 18. São 8 meses de espera. Pergunto para você, um governo que diz que está tudo bem, se esperar 8 meses para ser atendido por um especialista, para que ele encaminhe para uma operação, se esse é o seu padrão de qualidade de uma saúde que você diz que tem qualidade e que melhorou. 2 minutos para a Eu resposta. não tenho dúvida que a saúde melhorou. O investimento do orçamento do último ano do governo passado eram de 26 milhões na saúde. O nosso orçamento do último ano deste mandato é de 54 milhões na saúde. O hospital de Azambuja recebia um repasse da prefeitura de aproximadamente 50 mil reais por mês. Hoje está recebendo 306 mil reais por mês. Não havia convênio com o hospital de Dom Joaquim. Muitas cirurgias precisavam ser realizadas em Penha. Hoje, uma boa parte das cirurgias nós estamos realizando no hospital de Dom Joaquim. Recentemente fizemos agora um convênio com o hospital evangélico para regularizar a questão da filantropia. Eram realizados 16 mil exames de laboratório por mês. Hoje são realizados quase 27 mil exames de laboratórios por mês, porque também nós ativamos o nosso laboratório municipal com novos equipamentos, novos maquinários. Todas as unidades de saúde, o médico está lá o dia todo. E nós temos, sabemos que antes não funcionava dessa forma. Hoje, só em Brusque, nós temos 24 especialidades médicas, fora as especialidades que nós temos em outros municípios. Construímos 7 novas unidades de saúde, revitalizamos 8 unidades de saúde. A lista de medicamentos era 95 medicamentos gratuitos, hoje são 216 medicamentos gratuitos fornecidos. Isso melhorou. Não significa que a melhoria está completa, não significa que o problema está resolvido. Por isso que nós vamos ter mais 4 anos para continuar fazendo as melhorias. 1 minuto para a réplica. Desculpe, mas você foi eleito para resolver o problema da saúde nessa gestão. Não tem mais tempo. O nosso cidadão não vai esperar mais 4 anos. Você não conseguiu resolver. Com relação ao laboratório municipal que você disse que você montou, o próprio Comusa diz que aquilo lá dá prejuízo. Fizeram um cálculo aí por exame, é mais caro do que na iniciativa privada. Então a sua fala, como é uma prática normal nesses 3 anos e 9 meses do seu governo, não bate com a realidade. Quero dizer para ti que o nosso cidadão brusquense não tem mais paciência para ouvir conversa mole. Se veio tanto dinheiro como você mesmo diz que veio, já deveria estar resolvido. São 3 anos e 9 meses, não é possível que um cidadão com uma hérnia abaixo da cintura
quase arrebentando, espere 9 meses para ser atendido. Tempo esgotado, nós damos agora a chance para o candidato Silvio Bertolini fazer a sua pergunta ao candidato Ciro Rosa. 1 minuto. Candidato Ciro, se eleito, o senhor pretende manter a construção obras da Beira-Rio com a mesma metodologia aplicada nas gestões anteriores? Com certeza, Silvio Bertolini. O projeto das Beira-Rios é um projeto fundamentado na contenção de cheia para diminuir o efeito de uma possível enchente. É uma obra que ela foi buscada como parceiro a maior autoridade de hidrografia deste país, que é o Instituto Hidrográfico do Paraná. E nós passamos a colocar em prática em janeiro de 89. E durante os meus 3 mandatos sempre trabalhamos. Agora é preciso que tenha conhecimento, aquilo que falava anteriormente. Se você de repente monta uma equipe sem conhecimento e toma uma iniciativa, porque a pior coisa que existe é o incompetente com iniciativa. Esse é o pior. Eu prefiro até o competente sem iniciativa do que o incompetente com iniciativa. Faz tudo errado na prática. Me lembro que na comunidade de Guarani, quando nós temos um projeto definido, que lá no governo de Danilo Mournes se mobilizou pela agressão feita com relação ao projeto de contenção de cheias, né, foi feitas as alterações e evitou um represamento. É claro que nós temos 2 margens. A margem primária, ali você não pode ter plantio de árvores, você não pode ter nada que venha, ao elevar o rio, diminuir a velocidade, que aí você naturalmente diminui a vazão. E o nosso projeto está fundamentado na vazão. E a vazão está relacionada com profundidade, largura e velocidade. E o que estamos fazendo sem critério, aqui na ponte Irineu Bornhaus, né, aterraram parte do rio, jogaram pedras dentro do rio, né, estrangulando a passagem da água, e significa montando uma elevação. Quando se põe em prática, gastando o dinheiro do povo, né, para resolver ou amenizar esse efeito de uma possível enchente, irresponsavelmente, sem conhecimento, né, se usa a prática de fazer o que se bem entende. 1 minuto para a réplica, candidato Silvio Bertolini. Em nossa administração também é de suma importância a continuação do canal extravasor, ou seja, das Beira-Rios. Mas queremos fazer isso com propriedade, queremos fazer com competência e consistência. Não queremos simplesmente ir avançando em terrenos que não são da municipalidade, ou avançando em terras próximas àquelas já reservadas à Beira-Rio, sem sequer tocar no nome da pessoa a qual, ou da instituição a qual foi atingida, sem que seja devidamente autorizado. Nossas propostas de governo são sim, sempre, e vão ser de participação efetiva da comunidade, das instituições. Me refiro a essa questão da invasão lá com relação aos fundos da Unifeb, que parece-me que foi feito lá sem sequer chegar pela porta da frente da Unifeb e pediam autorização para que se colocasse ou se retirasse algum material para a construção e ampliação da Beira-Rio naquela localidade. Agora é a oportunidade do candidato Paulo Essel fazer a sua pergunta ao candidato Silvio Bertolini. 1 minuto. Silvio, quero continuar nessa linha da saúde, que é um debate assim bastante importante e necessário. Além daquilo que relatei há pouco, os avanços da saúde nesse nosso período de governo, nós também trouxemos o CAPS lá do Paquetá para a região central. Nós recentemente criamos um CAPS novo lá no Maluche, que cuida da saúde mental, mas especialmente para aqueles dos alcoólicos e dependentes químicos. Nós instalamos 29 academias de todas as idades, e na próxima semana serão mais 2, Cedro Grande, Taquarussu, aquela região. Nós criamos o programa Brusque Saudável, onde profissionais da educação física fazem um acompanhamento de todas as pessoas. E também nós criamos o programa Saúde do Escolar, que é essa integração, essa interação entre a Secretaria de Saúde e a educação,
Qual é a tua proposta para o próximo governo na área da saúde, além disso que já foi feito? 2 minutos para a resposta. Todas essas ações voltadas à saúde, que foram boas, vamos dar continuidade sim, porque queremos o melhor para a cidade. Não estamos aqui, já, como falei anteriormente, o que tem de errado, problemas, são visíveis. Nós queremos sim dar continuidade a isso, mas queremos tratar a saúde em Brusque com quem entende de saúde, com profissionais da saúde, com profissionais de enfermagem, com profissionais odontológicos, com quem realmente vive diariamente a saúde de Brusque, que são os especialistas. Eles sabem das reais necessidades. Queremos ainda fazer esse trabalho integrado com as demais secretarias, sim. É muito importante porque hoje não se faz qualquer ação isoladamente. Temos que fazer esse trabalho integrado, não só com as associações de bairros, com as unidades escolares também é importante, com as igrejas também é importante. Nós devemos tratar a saúde com 2 focos. Nós temos que tratar a saúde com a prevenção e tratar a saúde do doente. Quem trata da prevenção pode fazer esse trabalho junto aos clubes de idosos, aos clubes de mães, às unidades escolares, às escolinhas desportivas implantadas nos bairros. Isso é possível. Nós temos o PSF que pode ser deslocado para fazer esse trabalho. Nós temos um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, que foi feito no ano passado na Guabiruba como um projeto piloto desenvolvido pela Gerência de Educação da Secretaria Regional, através do profissional Newton Rosi. São ações dessa natureza que valorizam ainda mais, tanto o profissional como também a qualidade de vida do cidadão brusquense. Queremos, sim, todas estas ações implementar e implantar dentro da Prefeitura. E é de suma importância, sim, prefeito, que se dê continuidade a todos esses projetos que até hoje Tempo são... esgotado, 1 minuto para a resposta. Obrigado pela resposta. Obrigado pela resposta, Silvio. No próximo governo, nosso objetivo, em confirmando-se a eleição no dia 7 de outubro, é prosseguir avançando, investindo ainda mais na saúde. Um dos aspectos vocacional, o atendimento hospitalar da cidade. Nós precisamos que o hospital evangélico volte a atender o SUS. Nós precisamos, através disso, buscar a contratualização de procedimentos de alta complexidade para que possam acontecer na cidade, que Brusque possa ser referência também nessa questão. Temos o programa Mães de Brusque, com a presença da UTI neonatal, que é um compromisso nosso e faz parte da Rede Cegonha, é um projeto do governo federal que nós vamos implantar na cidade. Vamos também levar o remédio contínuo para aquelas pessoas que todo mês precisam do remédio e vão na unidade de saúde buscar, que são os acamados, os idosos e os deficientes físicos. Além também de investir na saúde do homem e novas... Esgotado. Temos então agora a oportunidade do candidato Ciro Rosa fazer a sua pergunta ao candidato Paulo Essel. 1 minuto também. A pergunta que faço ao candidato Paulo Essel, eu tenho aqui a arrecadação feita no nosso mandato. Em 3 anos nós, em 2005, 48 milhões, 2006, 53, 2007, 63, somou 160 milhões, 164. O ano passado foram 194, está lá no portal de transparência. Né? E eu gostaria, naturalmente, com tanto dinheiro, né, você vê que eu tenho aqui, apresentando à sociedade, uma relação de obras. Aliás, eu teria que fazer algumas páginas para mostrar o que foi feito, com tão pouco. Né, porque sempre tivemos gente competente, compromisso com o povo, com a realidade. Então eu pergunto, que acho que a sociedade merece um esclarecimento com tanto dinheiro. Não estou dizendo que houve desvio, aonde foi aplicado esse dinheiro, que relatasse essas obras, né? Talvez, porque as obras se vê com os olhos, né? As palavras pelos ouvidos, e o PT tem só muita palavra, né? Marketing. Então eu gostaria que fizesse uma relação dessas obras. 2 minutos para a resposta. Bom, a gente começou modernizando a administração pública. Quando nós chegamos, as máquinas estavam sucateadas, os caminhões sem pneus, em cima de tocos. Era uma vergonha para a cidade.
o trabalhador, o servidor público da prefeitura, ele ganhava R$ 415 abaixo do salário mínimo. Nós fizemos a modificação desse quadro, fizemos concurso público, os cargos de confiança no governo passado eram 711 cargos de confiança, gente. Até o coveiro do cemitério era cargo de confiança do ex-prefeito. Nós reduzimos essa quantidade de 711 para 240 cargos de confiança. Nós melhoramos a qualidade do serviço público, nós reformamos mais de 15 escolas, construímos escolas novas. Nesse momento estamos construindo 3 creches em parceria com o governo federal, cada uma para 250 crianças. Estamos construindo o pronto atendimento 24 horas lá na frente da Unifeb. Nós estamos construindo a Praça da Cidadania na frente do terminal, devolvendo aquele espaço que tentaram privatizar em algum momento. Nós estamos devolvendo aquele espaço para o público. Nós construímos 15 novas praças, estamos terminando o mandato com 200 ruas pavimentadas. Nós ampliamos os investimentos na área da saúde, estamos levando a extensão da Beira-Rio para os 2 lados, estamos duplicando a rodovia Antônio Raio, que é uma promessa muito antiga de muitos que passaram, estamos fazendo com recurso próprio. Tempo esgotado, 1 minuto para a réplica. Veja que, quando se fala em cargo comissionado, nós não tínhamos a ministra, a empresa lá do Sul do seu PT, que é a fortuna que mensalmente é faturado, pessoas que nem prestam serviço. Nós tínhamos 1.970 funcionários, você dizia que era uma exorbitante. 3.114. Veja a diferença. Se você gasta o seu dinheiro e salário, como você falou, essa foi uma decisão naturalmente sua de fazer isso, mas é injusto. Né? Você tem hoje 23 secretarias, número de diretoria, pessoas erradas. Né? Você tem que ter o cuidado, aliás, a responsabilidade foi sua. Os resultados obtidos tem que ser levado aos seus ombros. Tá entendendo? Então, infelizmente, né, o que a gente percebe é que o dinheiro ele foi aplicado de uma maneira que, para satisfazer os salários dos PT desempregados do Brasil inteiro. E você tem seu assessor, você sabe que nem aqui não mora, nem aqui não vota. Né? Ele que articula tudo, este marqueteiro. Aliás, o PT tem dado nacionalmente ao grande Tempo esgotado. Passamos agora, então, para o candidato Moisés Nascimento fazer a sua pergunta ao candidato Ciro Rosa. Obrigado, moderador. Ciro, nós precisamos falar de uma obra que a atual gestão não teve capacidade de dar continuidade, que é a Beira-Rio. Tanto é que agora, às portas das eleições, colocou uma máquina lá para dar prosseguimento à Beira-Rio. Como a marca do governo dele não tem capacidade para construir grandes obras, já arrumou encrenca com a sociedade, com a Associação de Moradores do bairro Guarani e a Associação de Moradores do Maluche. Você teve, durante 3 gestões, cuidando da administração da Prefeitura de Brusque e é um grande conhecedor dessa obra. Aliás, eu gostaria que você desse uma explanada maior em relação a essa obra, que teve o projeto alterado pelo atual governo. 2 minutos para a resposta. É uma obra, como eu falei, prioritária. Ela vai de uma margem da divisa de Itajaí a Dom Joaquim, da outra margem da divisa de Itajaí ao Rio Branco. São obras que têm ali, naturalmente, um custo elevado. Agora mesmo o governo do Estado mostra que vai ter uma participação, tanto com Brusque, Itajaí, Rio do Sul, para que se possa avançar, né, tecnicamente. Nós temos condições de reduzir
naturalmente o cronograma. Infelizmente, o problema é de ordem financeira. Então é uma obra que tem que ser respeitada na íntegra, o projeto que ali está. Aquilo que eu falava anteriormente, né? Não se pode botar irresponsavelmente pessoas que não entendem fazer o que acham que bem entende. Quando a gente não sabe, a gente socorre a quem entende. Assim sempre foi meu governo. Aliás, as propostas do nosso governo, elas sempre foram cumpridas na risca, por isso mesmo 3 vezes fui prefeito. Eu, claro que percebo que às vezes algumas candidaturas prometem o céu e a terra para buscar o voto, e infelizmente não cumpriram. Eu tenho andado, né, feito as minhas campanhas, levado ao conhecimento do eleitor o que se pretende, e vejo as questões, os reclames da sociedade, quando o político, inclusive, quando se fala na UTI neonatal, né, que era proposta em setembro de 2011, numa prestação de conta com relação ao Diário Catarinense, onde a atual administração disse o seguinte: olha, que não iria fazer porque tem Blumenau e Itajaí. Hoje é prioridade. Prioridade sim, é de Ciro Rosa e Dr. Jonas, porque tudo que se investiu no hospital, se investiu para o povo. E quando ele falava em 50 mil para o hospital, não é verdade, foram 65 mil reais todos os meses, e o que se repassou só é a IH, que se repassava, que nós temos um sistema integrado, né? O Bruce tem a gestão plena. Portanto, tenho certeza que nós, com muita responsabilidade, vamos defender os interesses, especialmente dessas comunidades que serão prejudicadas, assim, se não levar o projeto como ele foi projetado para ser feito. Esgotado, 1 minuto para a réplica. Esse é o anseio de milhares de pessoas que foram afetadas pelo impacto das cheias de 11 de setembro. Eu quero dizer que a atual gestão, ele não tem capacidade, ele vai terminar essa gestão e vai deixar a sua gestão com uma marca triste. Com relação ao PAC, veio dinheiro, ele não realizou. Com relação à Beira Rio, ele não deu continuidade. Vai deixar uma marca triste. Teve a oportunidade de deixar uma marca positiva, porém, termina o seu governo deixando a marca do medíocre, a marca do incompetente. Temos agora então a oportunidade de escutar a última pergunta desse bloco, que será feita pelo candidato Silvio Bertolini ao candidato Moisés Nascimento. 1 minuto. Candidato Moisés, no seu plano de governo, você coloca que teremos creches aos finais de semana e feriados. Como iria funcionar isso? Não é eu que coloco. Eu tive a preocupação de ouvir a dona de casa, as pessoas que precisam. Aliás, quero dizer uma coisa para você, Silvio, eu não vou colocar nada imposto por mim. Eu vou consultar a dona de casa, o pai de família, o cidadão. Contrário ao atual gestor, que impõe tudo à sua própria vontade. E diz que é democrático e nós não percebemos essa democracia na rua. Silvio, eu vou responder agora a sua pergunta dizendo o seguinte: gestão é escolhas. Eu vou escolher isso como prioridade, e se eu vou escolher isso como prioridade, eu não vou fazer farra com o dinheiro dos impostos, que deve ter muito dinheiro lá porque ele aumentou o IPTU. Ora, você, cidadão, ele tem muito dinheiro lá e não consegue realizar, atender os anseios do cidadão brusquense. Com relação a essa creche, se tiver dinheiro, é possível sim, Silvio, porque a nossa dona de casa hoje, que quer ajudar o pai de família, que quer aumentar o seu orçamento familiar, não tem com quem deixar seu bebê, sua criança, porque esse governo prometeu há 4 anos atrás que iria resolver esse problema e não resolveu. Teve oportunidade e não resolveu. E agora, vem agora querer ficar mais 4 anos e começa a prometer novamente. Já teve a sua oportunidade, a dona de casa não quer mais esperar. A dona de casa não tem mais paciência, ela tem pressa, ela não vai esperar mais 4 anos. O problema desse governo é que ele é muito lento. A cidade anda numa velocidade e ele anda com freio de mão puxado. Infelizmente, essa é a realidade
que nós encontramos na rua. Tempo esgotado, Faculdade de São Luís e da comunidade em geral. Cada candidato responderá por sorteio a 2 questões que esse acadêmico está trazendo nessa urna e são, pode mostrar, são envelopes lacrados, né, com as questões que vieram, repito, da comunidade acadêmica e da comunidade em geral, né. Esses envelopes vão ser agora sorteados, alguém vai tirar lá do fundo, do meio, etc. Estão todos misturados, ninguém sabe que perguntas são, só aqueles que pôs lá e não está aqui. Então, e cada candidato responderá por sorteio a 2 questões. E terá 2 minutos para cada questão. Ao final do terceiro bloco, esse que estamos vivendo agora, cada candidato terá então 1 minuto para uma palavra final. Mas isso no final das respostas aos questionamentos. Vamos agora então tirar. Eu até, para ser mais honesto, para não dizer Paulo, esse pode tirar uma das questões e coloque aqui. O senhor aí põe o primeira questão. Pode tirar lá no fundo, no meio, lá, passe lá. Segunda questão. Terceira questão, pode tirar como quiser de qualquer canto dessa urna. Número 3. O senhor pode tirar lá no fundo. É bom. Vamos repetir, né, a dose, começando daqui agora. Não precisa ser a sequência. Depois não vão dizer que pode tirar lá. Deixa eu sair da frente. Aqui nós temos então as 8 questões. Obrigado pelo serviço prestado. E vamos prosseguir então a primeira questão. Tá, número 1, está aqui número 1. Essa primeira questão, o primeiro candidato responde a essa primeira questão 2 minutos. Eu vou abri-la aqui na presença do próprio candidato, né? Que está bem lacrado. E a pergunta sobre cultura. O Parque das Estátuas é uma expressão da arte e da cultura popular do Vale do Itajaí. Infelizmente, esse parque tem se transformado em lugar de consumo de entorpecentes, de lixo doméstico, de moradia para indigentes. O senhor considera que esse parque é realmente um valor cultural de Brusque? Em caso afirmativo, como pretende revitalizá-lo? 2 minutos para responder a este questionamento. Na realidade, nós estamos construindo o Parque das Esculturas. O Parque das Esculturas recebeu um volume de obras que foram colocadas naquele espaço sem base. Com as enchentes, as esculturas foram tombando. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um conselho curador das obras dos simpósios da escultura,
40 obras foram selecionadas para estarem lá naquele parque. Nesse momento nós estamos construindo as bases para as obras. Haverão os canteiros, os jardins, os caminhos. Cada obra será iluminada. O parque receberá flores, canteiros, enfim. Temos também lá um posto de informações turísticas que irão atender a nossa população. Cada obra vai ser identificada com o nome do autor e também explicando o que é a obra. Outras 66 obras, elas farão parte do roteiro das esculturas. Nós queremos fazer com que o turista, a pessoa que tem interesse por esses valores culturais, ele circule pela cidade. Além de embelezar outras regiões da cidade, nós vamos promover a circulação da cultura. Além disso, nós tínhamos o roteiro que fazia parte, o acervo que fazia parte do projeto do antigo portal da cidade e que foi modificado no início do governo. Essas obras, elas fazem parte do roteiro histórico e já estão instaladas na Praça Vicente Só, na Praça Augusto Hoffmann e na Praça Berta Hoffmann, que ficam localizadas próximas ao terminal. E é importante destacar também, para quem fez a pergunta e para os acadêmicos, que no início do governo nós tínhamos que fazer opção. Então a nossa opção foi consertar a cidade e agora, nesse último tempo, estamos esgotado. Então nós temos a segunda questão, aqui o número feito pelo acadêmico, e vou abri-la, essa questão. Sobre saúde. Quando se fala em saúde, logo pensamos em hospital e postos de saúde. Mas esquecemos que o mais importante é o tratamento preventivo. Se o governo tem propostas para uma saúde preventiva, em caso afirmativo, como pretende concretizar tal proposta? 2 minutos para responder. Nós, quando tivemos a oportunidade, a preocupação maior sempre foi a prevenção. Porque o que você gasta com prevenção, às vezes você pode gastar mais com ela, mas pelo menos o cidadão, né, não perde a qualidade de vida. Né? Isto é fundamental. Aliás, todas as civilizações, elas procuram investir nesse sentido. Mas há necessidade também, né, da saúde corretiva. E a nossa preocupação, quando nós assumimos em 88, Brusque só tinha o Hospital da Zambuja com raio-x preto e branco. E a saúde se faz com profissional, tecnologia e medicamento. Quando se fala dos gastos atualmente com a saúde, porque a Constituição diz o seguinte, você tem que gastar 15% com a saúde, mas ela não diz de que forma. Nós realmente gastávamos efetivamente na saúde, é que nós vamos continuar gastando, levando medicamento, fazendo com que você tenha acesso à tecnologia. O Hospital da Zambuja hoje tem um centro de imagem, tudo aquilo foi parceria do governo público municipal e do governo do estado. A tecnologia foi implantada por essas iniciativas, que o hospital não tinha recursos para fazer esses investimentos. Tudo que se faz para os hospitais, você está fazendo na verdade, para o povo. Agora mesmo, investimentos no Hospital Dom Joaquim, do governo do estado, como eu, como deputado, fazendo essa parceria na Rede Feminina do Combate ao Câncer. Foi uma iniciativa voluntária quando fui prefeito, teve o respaldo do poder público, né? A saudosa Lídia Civil na época, quantas vidas salvou fazendo o diagnóstico precoce, levando as informações, levando naturalmente a preocupação com a prevenção. E é dentro desta linha que nós vamos atuar, gastar os recursos na saúde, não comprar veículos, né, para bancar estrutura de pessoal, faltando naturalmente o remédio para a população. Hoje se gasta um monte sim na saúde, mas não com a saúde do povo. Tempo esgotado. Terceira questão é para o candidato Moisés, e a questão também contempla toda a problemática da saúde novamente. E diz o seguinte: caminhando à margem do rio Itajaí, ainda nota
nota-se com frequência esgoto doméstico e industrial sendo lançado dentro do rio, sem nenhum tratamento. Quais são suas propostas para inibir tal prática? Obrigada. Olha, nós temos que tributar a culpa por nós não termos ainda esgoto tratado a essa gestão e todas as outras gestões anteriores, né? Nós temos que gastar muito dinheiro para poder corrigir essa deficiência. Não vou prometer para a cidade que vamos resolver esse problema, até porque o meu plano de governo está pautado com 2 pés no chão, atrelado ao orçamento real. Vamos ter que bater na porta do governo estadual, governo federal, porque para que a gente possa resolver essa deficiência, que é uma culpa histórica que nós estamos herdando, despende de uma montanha de dinheiro que nós não temos. Mas vamos sim, quando assumirmos o governo ano que vem, vamos buscar, junto ao governo estadual e ao governo federal, verbas para que nós possamos dar início a essa vergonha que a nossa cidade, a esse vexame que a nossa cidade e toda a sociedade está presenciando, esgoto a céu aberto. Já disse em outras oportunidades que isso é uma realidade, principalmente nos bairros, ao contrário desse gestor que diz que investe nos bairros, que não é verdade, mas não é só culpa dele. Aí tem que admitir, outros gestores são culpados, é uma dívida histórica, é uma dívida que a história deixou para o gestor atual, e temos que chamar a sociedade para enfrentar isso aí, porque despende de montanhas de dinheiro. Muito bem, vamos agora então, temos ainda um minutinho, né? Fazer a 4ª pergunta para o 4º candidato aqui presente, é sobre urbanização. Que análise o senhor faz do grande número de acidentes com motocicletas em nossa cidade? E que atitude pode o poder público tomar de modo que se reduzam os acidentes e, ao mesmo tempo, não se prejudique a mobilidade do trânsito? 2 minutos para responder. Neste quesito, nós precisamos, na verdade, trazer pessoas ou técnicos especializados para que façam um estudo apuradíssimo do trânsito da nossa cidade, das novas vias que deverão ser abertas. Deveremos ouvir também a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, os taxistas, que são aqueles que mais utilizam o trânsito de nossa cidade. Essas pessoas devem ser chamadas, eles devem ser ouvidos, e as sugestões por eles, elas devem ser sim implantadas em toda e qualquer administração, porque precisamos dessas sugestões, por mais simples que elas sejam, por mais esdrúxulas que podem ser, mas serão valiosas e para qualquer uma. E também com relação ao embelezamento aí da cidade, falou no início das áreas verdes, né? Devemos preservar sim essas áreas, devemos ter pessoas qualificadas tecnicamente para que se façam essas obras. Nós queremos não abrir caminhos diferentes. Andar no mesmo caminho já traçado não nos importa. Significa ir somente até onde os outros já foram. Nós queremos ir além disso. E para ir além disso, nós precisamos ouvir a comunidade em todos os seus segmentos. Nós queremos trazer esses técnicos, essas pessoas especializadas em cada uma de suas áreas, para que se possa implantar dentro da administração municipal um projeto que vá dar mobilidade e que vá coibir ou evitar os acidentes. Temos também a Guarda Municipal de Trânsito, excelentes funcionários. Deveremos talvez mudar o foco, ao invés de ser uma guarda que venha penalizar, mas uma guarda que venha orientar para que se evite os acidentes e que deixam as famílias entristecidas quando eles acontecem. Tempo esgotado.
novamente. Então nós temos agora a oportunidade de cada candidato responder à segunda questão, que também foi sorteada, né, da comunidade acadêmica e da comunidade em geral. Parece que o problema da saúde, até pelo sorteio, aparece sempre em primeiro lugar. Já temos aqui mais uma pergunta sobre o problema da saúde. Um contraste notável em Brusque, diz a questão, é, de um lado, uma cidade com um crescimento econômico notório e, por outro, um atendimento à saúde muito abaixo dos padrões desejáveis. Em seu governo, quais são as propostas para agilizar o atendimento à população, evitando filas em hospitais e postos de saúde? 2 minutos para responder, Paulo. Obrigado. Bom, todas as pesquisas dos candidatos no Brasil inteiro, em qualquer cidade brasileira, saúde é o principal item. E todos os investimentos que são feitos, eles apontam, como nós fizemos no nosso governo, não tinha médico na unidade. Os médicos estão lá. Os médicos pedem exames, os médicos encaminham para especialistas, os médicos pedem cirurgias. Então os gargalos vão sendo colocados em outros patamares. O que nós temos para avançar na área da saúde? Nós estamos construindo pronto atendimento 24 horas na frente da Unifeb. Na campanha passada, a gente se comprometeu a botar médico 8 horas por dia em cada unidade. Só na unidade da Ponta Russa, que não tem médico 8 horas por dia, porque lá o médico tem uma outra carga horária, ele é funcionário federal. Nos demais unidades de saúde, nós temos médicos todos os dias, 8 horas por dia, e o pronto atendimento 24 horas vai servir para equilibrar com o hospital de Azambuja esses atendimentos que precisam ser realizados de emergência, à noite, finais de semana, e que hoje só o hospital de Azambuja é porta de entrada do SUS para urgência e emergência. Nós também, como falava antes, queremos vocacionar o atendimento hospitalar. Precisamos que o hospital evangélico volte a atender o SUS. Nosso objetivo é que o hospital evangélico seja o hospital materno-infantil, seja o hospital da obstetrícia e seja o hospital para as crianças de até 12 anos de idade, com porta aberta para o SUS, para essa faixa. A outra faixa vai para o hospital de Azambuja ou mesmo para o pronto atendimento 24 horas. Nós vamos também continuar investindo na prevenção. Vamos levar as unidades de saúde para 5 bairros onde hoje não existem unidades de saúde. E vamos revitalizar também a unidade de saúde da Nova Brasília. Temos agora a oportunidade da 6ª pergunta e quem vai responder é o candidato Ciro Rosa, e a questão é a seguinte, a respeito da educação. Apesar dos esforços, o Brasil ainda não consegue inscrever-se entre os países que investem maciçamente em pesquisa e tecnologia. Quais são suas propostas para estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no ensino fundamental, médio e superior? 2 minutos para responder. Alô. Na verdade, eu já dei essa demonstração quando fui prefeito pela primeira vez. Me lembro que a Unifeb, na época, que era pública, de direito público, e que oferecia, aqui naturalmente, cursos, e que o saudoso Padre Canizo me procurava e dizendo, olha, porque é preciso subir a mensalidade, ou então um aporte da prefeitura, porque há muita desistência. Os cursos que eram oferecidos eram, me parece, filosofia, teologia, eram poucos cursos. E havia uma procura muito grande da juventude, de acordo com a demanda de mercado, para direito, etc, etc. E eu então falei ao Padre Canizo, olha, nós não vamos subir a mensalidade. Quantas desistências houve? Ele me relatou na época, eu disse, nós vamos procurar todos que desistiram, porque não tem como pagar, e nós vamos transformar em bolsa de estudo. E voltamos os alunos para a sala de aula, a pedagogia também, parece que na época tinha, e nós conseguimos,
né, levar o curso à frente e começamos a se mobilizar para trazer para cá aquilo que havia demanda. Né? Os nossos alunos buscavam isso em Itajaí, em Blumenau e nas universidades federais. E ao buscar este convênio com Blumenau na época, fazia parte lá do corpo técnico o ex-promotor, né, João Leal, e que negaram para nós, na verdade, o convênio. De pronto, naquele mesmo dia, entrei em contato com o Jorge Bornaus, que me dirigi, marcou audiência com o Dr. Vilela em Itajaí, para no dia seguinte assinar este convênio, para poder trazer esses cursos importantes para cá. Então foi toda uma mobilização, e no outro dia cedinho, o padre Carinhos Contente me procurava, que o reitor voltou atrás, para que não fôssemos lá, porque havia esta possibilidade. Ele, Contente, realmente nós vamos oxigenar a nossa faculdade. Infelizmente, nós temos um trabalho bonito a ser implantado e que há necessidade desse investimento, ele veio a falecer. Nós temos agora o terceiro candidato, melhor dizendo, e vai responder essa 7ª questão da comunidade sobre transportes. Moisés, é a sua vez de responder então. Em nosso município existe ainda uma baixa consciência de respeito ao pedestre. O pedestre é visto como um invasor de pista. Atravessar em faixa de pedestre é uma verdadeira aventura. Quais são as medidas que o senhor propõe no sentido de uma convivência respeitosa entre motoristas, ciclistas e pedestres? 2 minutos para responder. Olha, antes de responder a sua pergunta, quero dizer para o senhor que no transporte nós queremos construir terminais integrados em 2 bairros que nós entendemos que já há necessidade de construir. Queremos também construir pontos de ônibus com mais conforto para o cidadão, com elevados e coberturas. Né? Os nossos pontos de ônibus estão praticamente abandonados, com uma estaca que sinaliza que é um ponto de ônibus. Eu entendo que nós temos que ter um conjunto de ações para que essa relação entre motorista de automóvel e o cidadão, de fato, acontece essa violência urbana, mas o gestor municipal ele tem que agir rápido, ele tem que instituir em toda a cidade, construir em toda a cidade as sinalizações necessárias. Né? O que nós percebemos, e até na gestão atual, você percebe nos postes placas de sinalização. Isso ali é uma aberração, né? Infelizmente o gestor atual também não conseguiu resolver esse problema, e é uma questão de prioridade, porque se você pegar o carro e for a Joinville, por exemplo, uma cidade de 600 mil habitantes, pega o carro, vai lá dar uma olhada, vê como a cidade é toda sinalizada, é uma cidade bem sinalizada. Infelizmente nem essa gestão e nem a anterior, né? Procuro fazer sempre a minha crítica embasada em conteúdo, não conseguiu sinalizar a nossa cidade, que é uma cidade pequena, com 100 mil habitantes, e eu tributo isso, mais uma vez, à incompetência do gestor atual e o que o antecedeu, que não conseguiu, porque isso não exige muito dinheiro. Fazer uma passarela exige tinta, sinalização não exige muito dinheiro. O problema é que não se tem prioridade nem respeito pelo cidadão. Gostaria de fazer uma precisão: as perguntas não são minhas, né? Não são minhas. São da comunidade acadêmica e da comunidade em geral. Eu apenas faço o favor de emprestar a minha voz para que chegue até os candidatos. Então, a última pergunta desse bloco é sobre o meio ambiente e é endereçada, nesse momento, ao 4º candidato, então Silvio Bertolini, e diz o seguinte: minha questão vem de uma observação que tenho feito desde que cheguei à cidade de Brusque. Percebe-se nitidamente
a falta de cuidado, a poluição e a precariedade de alguns trechos da beira-rio em suas margens. Pergunto, tendo em vista que tal local é porta de entrada de nossa cidade, há algum projeto para que se melhore e revitalize esta situação ambiental? 2 minutos para responder. Dentro do nosso programa de governo, nós colocamos como uma das primeiras ações da prefeitura é justamente o desassoreamento do rio Itajaí-Mirim. Essas ações, elas não podem ser isoladas, elas têm que ser integradas, não só com os órgãos internos aqui do município, mas também com nossos municípios vizinhos. Hoje não podemos tratar de sustentabilidade, não podemos tratar de meio ambiente, questão das cheias, sem pensarmos em Botuverá, em Vidal Ramos, onde é a nascente do Itajaí-Mirim, em Guabiruba, que deságua aqui no nosso rio Itajaí-Mirim, e também em Itajaí, onde essa água toda escoa. Então precisamos sim de ações junto ao governo federal, governo do estado, com a sociedade, com os municípios aqui, vizinhos, com as entidades representativas do governo do estado e governo federal aqui em nossa região, para que essas ações possam ser efetivadas. Nós precisamos tratar do meio ambiente em ações interagindo com educação, com a saúde, em todas essas nossas unidades escolares. Nós temos também outras entidades que tratam com crianças que também podem ser implementadas, como o grupo de escoteiros. Nós temos também o próprio Tiro de Guerra, que tem sido parceiro em todas as atividades promovidas pela municipalidade. Nós temos outras entidades aqui que participam efetivamente de todos esses trabalhos. A ACIB está sempre disposta a participar, a AMP está por aí, com toda a equipe dela de trabalho. E esse trabalho é um trabalho que temos que fazer, sim, dentro da educação. Temos que criar esta cultura de preservar o meio ambiente, de tratar a limpeza do rio, de fazer a coleta seletiva de todos os resíduos e não mais despejarmos no rio Itajaí-Mirim ou em qualquer canto da cidade. Esgotado. Todos os candidatos tiveram a chance e a oportunidade de responder a 2 questões, então, das comunidades acadêmicas e em geral. E essas questões são questões apenas que lembram alguns dos problemas da nossa comunidade brusquense. Naquela urna tem muito mais outras questões referentes a outros problemas, não temos espaço para poder responder a todas elas, mas certamente serão encaminhadas aos candidatos para que, quem sabe, depois possam integrar alguma coisa no próprio plano de governo, na plataforma de governo, a partir deste debate. Então nós damos agora a parte, vamos melhor dizendo, para a parte final da nossa parte de debate neste recinto e damos a palavra então ao candidato Paulo. Esse sempre, repito, que foi por sorteio, né, a maneira de conduzir os momentos que cada um teve de falar. Por isso nós temos agora 1 minuto para o candidato Paulo. Esse é fazer as suas considerações finais. Obrigado. Eu agradeço à Faculdade de São Luís pela oportunidade. Lembro a qualquer cidadão que tudo quanto é denúncia pode ser encaminhado para ouvidoria 156 ou fazer denúncia no próprio Ministério Público. Quero dizer também que existem qualidades que a população busca no administrador público. Uma delas é a serenidade, é o equilíbrio e a honestidade. Assim, nós vamos continuar pautando a nossa campanha e a nossa vida na administração pública. E vamos levar a cada pessoa o debate sobre o nosso plano de governo, que todo mundo vai passar a receber nas suas casas. E também nós vamos continuar assim, falando para a população, mostrando os avanços do nosso governo, que hoje tem a aceitação de mais de 60% da nossa população.
quero finalizar convidando, amanhã à noite nós temos comício na Águas Claras, com a presença do Ministro da Saúde. Vote 13. Obrigado. Nós temos agora então a oportunidade de ouvir a fala final do candidato Ciro, 1 minuto para também suas considerações finais. Com certeza nós também estamos enviando o nosso projeto final. É importante que o eleitor distinga do verdadeiro e daquilo que é tão somente proposta para buscar o voto. Em todos os meus mandatos, cumprindo a risca, aliás, além daquilo que se prometia. E o candidato atual, naturalmente, deve muito em algumas comunidades que não cumpriu com aquele que seria promessa de governo. Trago como vice o Dr. Jonas, um profissional da área de saúde experiente, que juntos deveremos de implantar um programa como fizemos em outras oportunidades, voltadas ao interesse maior da sociedade. Tirava eu aqui das palavras do atual prefeito de que a preocupação de se rotular. Tem uns que fazem obra para deixar o seu nome na placa, tem outros que modificam para tirar a placa daquele que fez para levar o seu nome. Fala em posto de saúde, claro, são 4 que vai fazer agora, nós temos 5 para ser feito, não fizeram nenhum aonde tinha, né, ou reformaram, ou fizeram um no lado, desprestigiando aquela comunidade que ainda não tinha. Olha, vamos apostar em quem sabe. Tempo esgotado. Nós temos... Nós temos a oportunidade, pediria que até o fim mantivéssemos um clima civilizado. Então nós temos agora a oportunidade de ouvir as considerações finais, 1 minuto também para o candidato Moisés Nascimento. Quero agradecer a direção dessa instituição que possibilitou esse espaço, principalmente para mim, que é a primeira vez que eu me lanço como candidato, para que eu possa mostrar à comunidade brusquense o nosso plano de governo e as minhas intenções. Ao contrário do que o atual gestor e o meu adversário, Paulo Esso, fala, que eu só sei fazer ataques, é engraçado, porque ele passou 3 anos e 9 meses fazendo ataques, e agora, durante o debate, ele fez ataques a gestão que estava antes dele, mas isso é peculiar do PT. O PT é assim, o que vale para ele não vale para ti. Então nós temos que prestar atenção no discurso desse senhor, que eu classifico como discurso demagogo. Nós temos que ter atenção. Use seus neurônios, cidadão brusquense. Preste atenção. Obrigado a todos. Tivemos assim a oportunidade de ouvir 3, agora o 4º e último candidato a manifestar-se. 1 minuto para as considerações finais, o candidato Silvio Bertolini. Inicialmente agradecer à Faculdade São Luís pela oportunidade que os alunos promoveram nesta data, aos candidatos que não considero sim como adversários e sim como pessoas comprometidas em administrar a cidade de Brusque, ao padre Adilson, mediador deste evento, aos estudantes que proporcionaram este evento também, ao padre Laval e à comissão de ética. Também gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os integrantes da minha equipe, não posso aqui nominá-los, mas são pessoas simples, são aposentados, são mecânicos, são estudantes. Essas pessoas são valorosas no meu comitê de campanha. Por quê? Nós entendemos que a sabedoria é saber o que fazer. A habilidade é saber como fazer. E virtude é fazer. Então, essas pessoas, sob a batuta do Olavo, que é o nosso coordenador de campanha, professor de educação física, estão lá diariamente, sem nenhuma remuneração. Eles estão esgotado. Chegamos assim ao final do nosso segundo debate político aqui da Faculdade São Luís de Brusque.
Da minha parte, eu gostaria de agradecer a todos os que estiveram envolvidos e agradecer, sobretudo, a presença de todos aqui e agradecer também àqueles que nos acompanharam pelos meios de comunicação social, pela mídia, que certamente não foram poucos. Tivemos, assim, a oportunidade de ouvir os nossos 4 candidatos à prefeitura da nossa cidade e tivemos a oportunidade também de manifestar alguns desejos através dessas perguntas. Sempre é possível a gente dialogar quando temos espaço. E este debate, como foi dito no começo e repetimos agora, é um espaço democrático para a gente suscitar perguntas e possivelmente achar pistas e também possíveis respostas. E queremos que esse espaço esteja sempre aberto para essas palavras de fato, olhar a realidade com um novo olhar. Então agradeço a todos vocês, agradeço também à imprensa, né, que se comportou muito bem, né, aqui, não atrapalhou, que bom, né? E agradeço a Assembleia mais uma vez e de modo todo especial, então agradeço aos candidatos e desejo a todos vocês que quem for eleito seja verdadeiramente um bom prefeito para a nossa cidade, para que a nossa cidade seja verdadeiramente uma cidade que possa ser habitável e visitada com amor, com carinho e com muita vontade de voltar. Nós fazemos a cidade assim, no conjunto, não apenas isoladamente. Tenham todos, portanto, um bom almoço em suas respectivas casas ou lugares onde vocês vão almoçar. Muito obrigado.